Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita de panquecas porque eu tô morrendo de vontade de comer panquecas e eu tava procurando na internet algumas receitas e achei uma receita com trigo integral. E eu gosto muito do trigo integral porque ele é muito saudável e muita gente tem medo de usar esse grão na cozinha do dia a dia, mas a gente tem mostrado já em alguns filmes que não é tão difícil assim usar esse grão. E eu prefiro usar o trigo integral porque, além de saudável, ele tem as fibras que fazem muito bem para a saúde. Ele tem também, por ser integral, ele tem vários outros nutrientes que a farinha natural não tem, macro, micronutrientes. Então eu prefiro muito mais, como nutricionista, usar o grão integral do que a farinha de trigo, né? Então, muitas receitas você consegue diminuir a quantidade de farinha de trigo e nessa, por exemplo, a gente vai conseguir substituir a farinha de trigo completamente. Então, é um item muito legal. Outra coisa legal que vai nessa receita é que a gente vai precisar de 2 ovos para fazer essa receita. E eu gosto muito de fazer armazenamento. E tem uma outra coisa muito legal que é o ovo em pó. Eu gosto muito do ovo em pó porque eu acho ele muito prático. Eu uso no dia a dia sim o ovo in natura, que é aquele com casca e tudo mais. Mas eu gosto muito desse item para fazer um armazenamento porque ele, primeiro, eu sou muito desorganizada, então eu sempre esqueço de ter ovos frescos em casa. Então, às vezes minha mãe vem, vai fazer um bolo e ela fala: "Ah, Agnes, e o ovo?" E várias vezes a gente acabou usando o ovo em pó para fazer as receitas. Eu já fiz pães. Você pode substituir qualquer receita que vai ovo pelo ovo em pó e ele é maravilhoso. É muito simples também usar. Tem gente que não usa porque tem medo, mas é muito fácil. Porque, por exemplo, para fazer um ovo eu tenho que usar 2 colheres de sopa desse pó para 2 colheres de sopa para 6 de água. Então, para cada uma parte são 3 de água. Então, como são 2 colheres de sopa, 6 colheres de água, tá? Eu gosto muito também do ovo em pó porque as crianças adoram ajudar nas receitas. E quando você deixa elas quebrarem os ovos, acaba caindo casca dentro da receita e eu odeio isso. Eu acho muito chato porque a casca do ovo não é uma coisa limpa, né? Então não é legal. Outra coisa legal, a gente não tem perigo de salmonela com o ovo em pó, entendeu? O que é muito legal também. E as receitas vão ficar tão maravilhosas quanto se você usasse o outro ovo, tá? Então é sempre bom ter no seu armazenamento ovo pó, não só para uma grande emergência, mas você está fazendo uma receita, não tem o ovo na geladeira, você vai lá e usa o seu ovo em pó e depois você não precisa guardar o pó na geladeira, é só deixar ele num pote fechado dentro do seu armário que ele fica legal também por dentro, tá bom? Então vamos começar a receita. Ela é uma receita muito fácil, tá? Para começar eu vou falar dos ingredientes, tá? Então aqui eu tenho 4 colheres de sopa rasas, que equivalem a 2 ovos em pó. Aí eu coloquei as 6 colheres de água aqui, tá bom? Já estão aqui. Aí eu vou falar também do leite em pó. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de leite em pó e eu coloquei os 200 ml ou tipo um copo uma xícara de água, eu já coloquei aqui também. Então tudo que eu vou precisar para hidratar o ovo e o leite já estão no liquidificador, essa água, tá? Aqui eu tenho 2 colheres de açúcar, 2 colheres de sopa de açúcar um pouquinho mais cheias. Aqui eu tenho 2 colheres de chá de fermento e eu já coloquei uma pitada de sal aqui também, tá? Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de óleo e uma xícara do trigo em grão, tá? Então agora eu vou colocar o trigo em grão aqui no liquidificador, tá? Não precisa cozinhar. Na maioria das receitas que a gente conhece, você acaba cozinhando o trigo. Nessa receita não precisa colocar. Vocês podem ficar tranquilo, não vai quebrar o seu liquidificador. Só que a gente vai ter que deixar bater por uns 4 ou 5 minutos, tá bom? Então vamos lá.
Bom, passados 5 minutos, batendo o trigo com a água, ó como ele fica. Fica tipo um creme, ó. Tá vendo? Então agora a gente vai colocar todos os outros ingredientes aqui dentro. Então a gente coloca o ovo, o leite, o açúcar, o óleo. Eu coloquei 2 colheres bem generosas, tá? E o fermento já misturado com o sal. E agora a gente bate um pouquinho de novo e daí já tá pronto pra gente começar a fritar as nossas panquecas. Agora eu vou esquentar a frigideira com um pouquinho de manteiga. E vou pôr a massa da nossa panqueca integral. Então aqui estão as nossas panquecas. Particularmente eu gosto muito de comer com frutas e maple. Então eu peguei 3 panquecas, entre elas eu passei margarina ou manteiga. Aí coloquei as frutas, peguei maple por cima e agora estão prontas para comer. Então essa é a minha sugestão, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau, tchau!